Olá, meu povo, como é que vocês estão? Meu nome é Irislene, se você não me conhece, e no vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito de verbos, só que não verbos regulares e verbos irregulares, mostrando a diferença entre eles. Não é a respeito disso. O vídeo de hoje é falando a respeito de verbos que não mudam a sua forma tanto no presente, quanto no passado, quanto no particípio passado. E isso muitas vezes traz muita confusão para nós brasileiros estudantes de língua inglesa. Por quê? Porque eu nunca sei se é presente, se é passado ou se é particípio passado. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês a respeito desses verbos, como a gente pode estar compreendendo esses verbos. Só bora! Eu vou falar aqui agora para vocês alguns verbos que não mudam a sua forma, que são, tem o verbo wet, que é o verbo molhar, molhei ou molhou e molhado. Temos o verbo cost, que é custar, custou, custei ou custado. Temos o verbo cut, que é o verbo cortar, cortei no passado ou cortou, e cortado no particípio passado. Temos também o verbo put, que é o verbo colocar, coloquei, colocou ou colocado. Temos essas quatro formas de falar no português, no entanto, no inglês é somente o put. E bora aprender como é que a gente usa eles para ficar claro na mente da gente em que tempo que essa frase está. Então, gente, todos esses verbos que não mudam a sua forma no presente, no passado e no particípio, para a gente compreender em que tempo ele está, depende muito do contexto. Eu vou dar os exemplos para que vocês possam entender. Por exemplo, o exemplo com o verbo cut. Se eu falar, I cut myself, como você entenderia? Eu me cortei ou eu me corto? Então, bora aos exemplos para que vocês compreendam melhor e entendam que todos esses verbos que não têm uma mudança na sua estrutura no passado e no particípio passado é através do contexto. Simbora para o primeiro exemplo com o verbo cut. Since I got idle, I went into depression and I cut my pulse every day. O que essa frase quer dizer? Desde que eu fiquei viúva, eu entrei em depressão e corto meu pulso todos os dias. Então, aqui o verbo cut não é eu cortei o meu pulso todos os dias. Não, é eu corto o meu pulso todos os dias. Desde que eu fiquei viúva, eu entrei em depressão e corto o meu pulso todos os dias. Porque pensa bem, uma pessoa em sã consciência, ela jamais vai se cortar, porque ela vai sentir dor. Então, para você saber se cut é cortar ou cortei ou cortado, depende muito do contexto que tem na história. Vamos supor, se eu estou na minha casa, eu estou cortando algumas verduras e eu sem querer me corto e eu chego em alguém que mora comigo e fala assim, I cut myself. E ela vê o que eu estava fazendo, porque quem se corta está mexendo com faca, fazendo alguma coisa, né? Então, se eu estava cortando os alimentos, se eu estava cortando as verduras, e eu chego na pessoa e falo, I cut myself, e ela vê todo o cenário de que eu estava cortando verduras, ela vai sacar de que é eu me cortei sem querer, e não eu me corto por vontade. Vocês entenderam? Agora, se você convive com uma pessoa que tem depressão, que vive triste, que a vida dela é complicada e ela solta lá que ela se corta, você vai entender isso não como que ela se cortou, mas que ela se corta devido a alguma situação da vida dela que ela sofreu, que ela tem dificuldade em superar. Mais um exemplo com o verbo cut. I cut myself when I was helping my mom cutting some vegetables. When I was helping my mom cutting some vegetables. Eu me cortei quando eu estava ajudando a minha mãe a cortar algumas verduras. Pelo contexto, você sempre vai saber se é cortou, cortei, cortar ou cortado.
Vamos aos exemplos com o verbo put para você entender mais a respeito desses verbos que não mudam a sua forma. Por exemplo, I put all your toys away when he finished playing. Traduzir essa frase quer dizer: eu coloquei todos os seus brinquedos no lugar quando ele terminou de brincar. Vamos agora a mais dois exemplos com o verbo wet para finalizar esse vídeo, porque eu acredito que você já entendeu que esses verbos que não mudam a sua forma, eles é compreendido pelo contexto, pelo que a gente está vendo acontecer. Então vamos aos exemplos. Every time I'm doing laundry, I wet myself. Toda vez que eu estou lavando roupa, eu me molho. Simples, né? Você vai estar vendo lá a pessoa lavando roupa e ela literalmente molhada. Então, você não tem como traduzir aquilo para me molhei, porque ela está no percurso ainda de lavar roupa. O lavando roupa está acontecendo e ela está lavando roupa, ela está se molhando. Simples, né? Pelo contexto você consegue compreender. Agora vamos para o outro exemplo com o verbo wet, que é I got wet when I dropped my glass of water. Eu fiquei molhada quando eu deixei meu copo de água cair. Você viu aí a diferença? Você viu a diferença? Você conseguiu compreender pelo contexto que um exemplo é no presente e o outro exemplo é no passado? Então é isso, gente. Os verbos que não mudam a sua forma no presente, no passado e no particípio passado, você precisa compreender o contexto. Você tem que ter já um certo nível de inglês, um certo conhecimento de inglês, para que quando algo aconteça, você já, fique claro para você, sabe? No exemplo, I got wet when I dropped my glass of water. Você já entendeu que se eu deixo meu copo de água cair, consequentemente eu vou ficar molhada. E no primeiro exemplo enquanto eu estou na atividade de lavar roupa, eu vou me molhando, vou ficando molhada. Vocês entenderam? Vocês pegaram que todos esses verbos que não mudam a sua estrutura, que não mudam a sua forma, tanto no presente, no passado ou no particípio passado, você precisa compreender o contexto ou você precisa analisar. Você está convivendo com aquela pessoa e analisa a situação e aí você vai saber se é presente ou se é passado. É só isso. Para terminar com chave de ouro, eu vou dar só mais um exemplo que veio aqui agora na minha cabeça, que é o verbo cost. Também é cost no presente, também é cost no passado e também é cost no particípio passado. Mas como é que eu vou discernir quando é custar no presente, custou no passado ou custado no particípio passado? Da seguinte maneira: se eu vou numa loja e o meu marido vai comigo e eu falo para ele, this dress cost an arm and leg. Esse vestido custa os olhos da cara. Ele vai sacar que custa os olhos da cara e não custou os olhos da cara. Por quê? Porque você está na loja ainda. Você ainda não comprou. Você está na loja escolhendo. E você fala para ele que aquele vestido custa os olhos da cara. Aí você comprou o vestido e chega na sua casa e fala a mesma frase. It cost, this dress cost an arm and leg. Qual que é a diferença? É que lá na loja você não tinha comprado ainda. E na sua casa, porque você trouxe o vestido, você comprou o vestido. Então, agora o vestido já é seu. Então, a mesma frase agora não é custa, é custou, porque você já comprou e agora o vestido é seu. Vocês entenderam? Então, o ambiente, o lugar também faz com que o verbo seja ou no presente ou no passado. O verbo custar estava lá na loja, mas depois que chegou em casa custou, porque você já comprou e agora aquilo já te pertence. Vocês entenderam aí? Então é isso, meu povo. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham entendido que esses verbos que não mudam a sua forma, a única forma que você tem para compreender eles é pelo contexto. A única forma, gente, não tem jeito de você aprender esses verbos com fórmula mágica, com algo assim tão simples. Você tem que observar o contexto e saber se
aquele verbo se encaixa no presente ou se ele se encaixa no passado. É isso, gente. Obrigada por ter assistido o vídeo. Obrigada por ter ficado até o final. Eu espero te ver no meu próximo vídeo. Até lá. Tchau.